Você sabia que, sob o solo do Vaticano, existem segredos que estavam escondidos por séculos, esperando para serem revelados? Histórias que poderiam mudar nossa compreensão sobre a fé, a história e a cultura da humanidade? Imagine caminhar pelas profundezas de um dos lugares mais enigmáticos do mundo e se deparar com tumbas antigas, manuscritos sagrados e obras de arte que permaneceram ocultas por gerações. Hoje, vamos explorar as descobertas arqueológicas mais impressionantes feitas no coração do Vaticano, revelando segredos que podem transformar a forma como enxergamos nosso passado, talvez, nosso futuro. Antes de começarmos, aproveite para apoiar o canal, curta o vídeo e inscreva-se. Ative as notificações para não perder as nossas publicações. Fique comigo que neste vídeo, antes de entrarmos nos detalhes dessas descobertas, é importante entendermos o porquê de o Vaticano ser um lugar tão significativo. Este pequeno estado soberano, localizado no coração de Roma, é muito mais do que a sede da Igreja Católica. Ele é um dos maiores centros históricos e culturais do mundo, carregando em suas subterrâneas camadas de história que remontam a milhares de anos. Desde os tempos em que Roma era o centro do Império, o Vaticano tem sido um ponto focal para a fé, a política e a cultura. O que é fascinante é que, mesmo com toda sua fama e influência, o Vaticano ainda guarda mistérios que apenas a arqueologia moderna conseguiu desvendar. Um dos achados mais impressionantes foi a tumba de São Pedro. Essa descoberta tem um significado monumental tanto para os cristãos quanto para historiadores. Nos anos 1940, sob o papado de Pio XII, uma equipe de arqueólogos iniciou uma escavação sob a Basílica de São Pedro. O que eles encontraram foi extraordinário. Uma necrópole subterrânea que abrigava uma sepultura simples, mas marcada com as palavras Petrus N, ou Pedro está aqui. Essa tumba foi identificada como o local de descanso do apóstolo Pedro, um dos mais importantes seguidores de Jesus e o primeiro Papa. Essa descoberta não apenas validou tradições antigas, mas também trouxe uma conexão tangível entre a história bíblica e a arqueologia. Outro detalhe fascinante dessa descoberta é como ela foi usada para reforçar a importância da Basílica de São Pedro como o centro espiritual do cristianismo. Não apenas os artefatos encontrados, mas a disposição dos túmulos ao redor da tumba de Pedro sugerem um reconhecimento antigo de sua importância. Estudos posteriores mostraram que as construções e as decorações próximas ao local foram projetadas para honrar aquele que é considerado a pedra sobre a qual Jesus edificou sua igreja. Essa é uma prova nítida de como arqueologia e fé podem se entrelaçar. Outra descoberta incrível nos subterrâneos do Vaticano foram os manuscritos antigos e relíquias sagradas. Esses itens não são apenas artefatos. Eles são fragmentos de uma história viva que iluminam como os primeiros cristãos praticavam sua fé. Alguns manuscritos encontrados contêm textos que revelam detalhes das primeiras liturgias e práticas espirituais. Além disso, relíquias como ossos e utensílios de culto foram desenterradas, oferecendo um vislumbre raro das vidas e crenças dos seguidores iniciais do cristianismo. Esses achados também geraram debates acadêmicos, pois ajudam a conectar pontos entre a história secular e os relatos religiosos. Entre os manuscritos mais notáveis, alguns contêm trechos que expandem o entendimento das cartas apostólicas e dos evangelhos. Estudos indicam que alguns desses textos poderiam ser esboços de sermões ou liturgias usadas nos primeiros séculos da Igreja. Além disso, há fragmentos que apresentam versões alternativas de passagens conhecidas das Escrituras, suscitando questões sobre a evolução do texto bíblico. Essas descobertas levantam um ponto intrigante: como a tradição oral e escrita moldou o que conhecemos hoje como a Bíblia. E não podemos esquecer as obras de arte e artefatos culturais encontrados em meio a essas escavações. Muitas dessas peças permaneceram escondidas por décadas, se não séculos, antes de serem redescobertas. Por exemplo, mosaicos delicados e afrescos antigos foram revelados, mostrando cenas que misturam simbolismo religioso e influências culturais da época. Esses artefatos não apenas enriquecem nosso entendimento sobre o período histórico em que foram criados, mas também nos mostram como a arte e a religião estavam profundamente interligadas na construção do poder e da narrativa da Igreja. Muitas dessas obras mostram representações de santos, eventos bíblicos e cenas do dia a dia.
Um detalhe interessante é como elementos pagãos foram incorporados a algumas dessas peças, refletindo a transição cultural e espiritual entre o mundo romano e o cristianismo primitivo. Essas imagens não apenas contam uma história religiosa, mas também revelam como diferentes culturas influenciaram o crescimento da fé cristã. As descobertas arqueológicas no Vaticano não são apenas sobre o passado. Elas têm uma conexão profunda com o presente e com o futuro. Graças às tecnologias modernas, como radar de penetração no solo e escaneamento 3D, estamos sendo capazes de explorar áreas que antes eram inacessíveis. Essas ferramentas não apenas nos ajudam a encontrar novos segredos, mas também garantem que preservemos os achados para as próximas gerações. Além disso, cada descoberta nos faz refletir sobre como nossa compreensão da história e da religião pode evoluir. Afinal, o que mais pode estar escondido sob o Vaticano, esperando para ser desenterrado? E isso nos leva à grande pergunta: o que ainda está por lá? Embora já tenhamos feito descobertas incríveis, muitos acreditam que o Vaticano ainda guarda segredos que podem redefinir o curso da história. Existem teorias sobre manuscritos apócrifos, câmaras ocultas e tesouros arqueológicos que poderiam trazer respostas para questões que intrigam a humanidade há séculos. E é isso que torna essas escavações tão emocionantes: a promessa do desconhecido. E não podemos esquecer as obras de arte e artefatos culturais encontrados em meio a essas escavações. Muitas dessas peças permaneceram escondidas por décadas, se não séculos, antes de serem redescobertas. Por exemplo, mosaicos delicados e afrescos antigos foram revelados, mostrando cenas que misturam simbolismo religioso e influências culturais da época. Esses artefatos não apenas enriquecem nosso entendimento sobre o período histórico em que foram criados, mas também nos mostram como a arte e a religião estavam profundamente interligadas na construção do poder e da narrativa da Igreja. As descobertas arqueológicas no Vaticano não são apenas sobre o passado. Elas têm uma conexão profunda com o presente e com o futuro. Graças às tecnologias modernas, como radar de penetração no solo e escaneamento 3D, estamos sendo capazes de explorar áreas que antes eram inacessíveis. Essas ferramentas não apenas nos ajudam a encontrar novos segredos, mas também garantem que preservemos os achados para as próximas gerações. Além disso, cada descoberta nos faz refletir sobre como nossa compreensão da história e da religião pode evoluir. Afinal, o que mais pode estar escondido sob o Vaticano, esperando para ser desenterrado? E isso nos leva à grande pergunta: o que ainda está por lá? Embora já tenhamos feito descobertas incríveis, muitos acreditam que o Vaticano ainda guarda segredos que podem redefinir o curso da história. Existem teorias sobre manuscritos apócrifos, câmaras ocultas e tesouros arqueológicos que poderiam trazer respostas para questões que intrigam a humanidade há séculos. E é isso que torna essas escavações tão emocionantes: a promessa do desconhecido. Ao encerrar esta jornada pelas profundezas do Vaticano, é importante lembrar que cada descoberta, por menor que pareça, tem o potencial de mudar nossa forma de enxergar o mundo. Seja a tumba de um santo, um manuscrito antigo ou uma obra de arte esquecida, esses achados nos conectam com gerações passadas e nos inspiram a continuar buscando respostas. E você, o que achou dessas descobertas? Qual delas mais chamou sua atenção? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe este vídeo com amigos que também amam história e mistérios. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Afinal, ainda há muitos segredos esperando para serem revelados, e nós queremos levá-lo nessa jornada. Obrigado por assistir e até a próxima!